Pessoal, bora entender o processamento aqui do TQS, principalmente com relação ao seu funcionamento. Entendendo como a ferramenta funciona, nós desenvolvemos projetos de forma mais produtiva e mais eficiente. E nós precisamos realmente entender cada uma dessas etapas aqui e, mais do que isso, depois do processamento, a gente precisa analisar os resultados. Vamos começar isso nessa aula, vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de TQS, Projetos de Estruturas de Pequeno Porte, curso que nós estamos disponibilizando integralmente aqui no canal da Engenha BIM. Já vou pedir para vocês, caso esse conteúdo esteja auxiliando, não se esqueçam de curtir, comentar, deixar o feedback de vocês, que é muito importante. Se inscrevam também no canal e ativem as notificações. Pessoal, bora lá. Na aula passada, o que nós fizemos? Nós verificamos consistência de cada um dos pavimentos e nós fizemos também o processamento. A gente confere o modelador estrutural, a gente confere a nossa modelagem para depois vir aqui processar. Não processe absolutamente de forma nenhuma a estrutura se você não fizer os passos da aula anterior, porque senão você vai encontrar um monte de erro aqui e depois dá trabalho para poder resolver, tá? Então vamos seguir sempre um caminho, os processos, uma metodologia estabelecida. Nós temos um fluxo de trabalho a seguir no projeto estrutural e vamos segui-lo, né? A gente começou ali com a concepção, modelagem, agora a gente chegou no processamento. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, como que eu cheguei nessa janelinha aqui? Estou aqui no meu projeto, né? Eu posso estar em qualquer pasta dele aqui. Venho aqui, então, em edifício, processamento global, ou então eu posso utilizar esse botãozinho aqui, ó, esse atalho aqui, tá certo? Clicou aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer essa janela aqui, ó. Tá vendo? A nossa estrutura está ali no fundo. Vamos lá, pessoal. O primeiro processamento ele é somente esforços. A gente não dimensiona, a gente não fica detalhando a estrutura logo após a modelagem. A gente precisa analisar ainda. A gente vai fazer o seguinte nessa aula. Nós vamos primeiro entender essa janela, nós vamos entender os erros e avisos, como analisar esses erros e avisos, e depois a gente vai partir para a parte mais importante, que é a análise, analisar modelo de grelha e modelo também ali de pórtico. Então, o que o TQS vai fazer nesse processamento? Ele vai primeiro extrair as formas que nós temos lá no modelador estrutural, isso a gente já conversou no finalzinho da aula passada, né? Depois ele vai gerar um modelo de grelha. O modelo de grelha ele é um modelo matemático, eu expliquei lá nas primeiras aulas como é que funciona. Que o TQS ele vai converter o nosso modelo físico em um modelo matemático formado por, ali como se fossem mini vigas, tá? Vigas uma ao lado da outra, né? Uma ao lado da outra. Se eu tiver uma laje treliçada unidirecional, eu vou ter linhas aqui, né? Linhas paralelas. Se eu tiver uma laje maciça, uma laje nervurada bidirecional, com nervuras nas duas direções, o que vai acontecer? A gente vai ter ali uma malha, né? Formada por essas mini vigas. E cada uma dessas linhas, cada uma dessas barras, ela vai carregar os esforços, vai carregar as informações de geometria, inércia, rigidez, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para depois fazer o dimensionamento. Então percebam que o dimensionamento é para depois. Pórtico espacial funciona da mesma forma, só que o pórtico ele é um modelo em 3D, né? Lembra lá do F-Tool, ou então quando a gente estava ali na graduação, que a gente colocava lá, montava um sistema plano de uma viguinha biapoiada, que a gente tinha os apoios? O pórtico espacial é praticamente isso, só que em um modelo 3D, né? Ele é um pórtico todo formado ali das barras de vigas e pilares, tá? E a grelha vai descarregar nesse pórtico e aí a gente tem todos os esforços da nossa edificação. Dali saem os esforços da fundação também, enfim. Laje, ó, daqui para cá a gente já está falando de dimensionamento e não é o que a gente quer agora, não é. Essa é uma etapa posterior. Então aqui, tá vendo? Ó, eu poderia, se eu marcar esforços de armaduras, ó, ele já vai dimensionar, ele vai pegar essa sequência aqui, extrair forma, montar um modelo matemático e já vai transferir para o TQS lajes, vigas, pilares e fundações, que é exatamente isso daqui, ó, sistema, ó. Tá vendo aqui? Olha só, pessoal, isso aqui é bem didático, hein? Sistema, ó, ele já está na ordem aqui. Então nós temos aqui o TQS formas, aquilo que a gente fez anteriormente, pórtico e grelha, modelo matemático, análise estrutural e depois dimensionamento. Então tá vendo, ó, essa é a sequência. TQS lajes, vigas, pilares e fundações. Beleza, vamos lá. Quando eu venho aqui então agora de novo no processamento, tá vendo? A sequência é essa aqui. Só que eu não quero nada disso agora. Eu nem sei como é que minha estrutura está funcionando ainda, se eu vou encontrar erros graves. Então processamento,
Sempre aqui primeiro, somente esforço. Isso aqui a gente vai conversar depois, tá? Escada a gente não vai ter nesse projeto, né? Que é um projeto térreo, mas de qualquer forma eu quero voltar nisso daqui em uma outra aula. Bom, colocou somente esforços, vou clicar em OK. O que vai acontecer? Olha só, o TQS está avisando tudo que ele está fazendo aqui. Ele está extraindo forma, ele está montando desenho de grelha, ele está montando pórtico, ele está fazendo tudo aquilo que a gente viu ali anteriormente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pausar o vídeo, porque pode demorar um pouquinho aqui, 1 ou 2 minutos, e a gente já volta. Opa, foi muito rápido, né? A estrutura é pequena, não precisou nem pausar. Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma primeira janela que eu já não tenho erros graves. Eu não esperava erros graves nesse momento. Por quê? Porque eu não estou dimensionando nada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos verificando se o modelo matemático funcionou. Agora, eu tenho informações importantes aqui. Vamos fazer leitura? Ó. Altura total do edifício, 5,2. É o que eu esperava, né? 5,20 metros ali, eu tenho 3 metros do primeiro piso, depois eu tenho mais 2,20 ali do reservatório. E a altura total aqui, né? Área total, né? 121,36. Então, até uma área um pouquinho maior do que 120 metros. Então, depois eu vou até dar uma revisada nisso, viu? Porque quem tiver aí na versão educacional só consegue fazer até 120. Se você tiver algum problema que não conseguir processar na versão educacional, altere um pouquinho aqui a estrutura, tá? Ó, eu vou fechar, depois eu explico até como voltar nessa janela de novo. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui em pavimentos, vamos vir aqui no térreo, vamos vir aqui na estrutura. Diminua um pouquinho isso daqui, ó, apenas para efeito didático, tá? Traga essa estrutura um pouco para cá, traga esse pilar para cá, isso aqui para cá também, só um pouquinho, para tirar esse 1 metro quadrado que ficou a mais do que o 120. Se eu não me engano, o limite da versão educacional é até 120 metros quadrados por pavimento. Então, caso você receba algum aviso, algum erro que não conseguiu processar por conta de limitação da versão, faça isso. Ó. Chega esse pilar um pouquinho para cá, isso aqui para cá também. Com relação aos estudos, a didática, isso aqui não vai mudar nada, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. O que nós temos aqui então, pessoal? Tá vendo? Ó, eu tenho esse botãozinho aqui de processamento global. Aqui eu tenho o seguinte, ó, o resumo estrutural. Aqui eu tenho, ó, nesse botãozinho aqui, deixa eu clicar aqui de fora, ó, erros e avisos. Quando eu venho aqui, ele vai trazer de novo aquela janela para a gente, tá? Ó, ele trouxe para cá, ele não trouxe aquela primeira, mas ele já veio direto para os erros e para os avisos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, sistema, vamos lá, vamos processar de novo, porque eu não quero perder aquela janela, tá? Então eu só vou processar novamente, vou pausar e a gente já volta. Beleza, voltou aqui depois de 30 segundos, ó. Só que eu tenho 7 avisos leves e 18 avisos médios. Pessoal, sempre vai ter aviso aqui, tá? E aqui, olha que bacana, ó, interessante. A gente utiliza uma técnica para pré-dimensionamento, não para esse tipo de estrutura que ele não precisa, né? A gente já conversou sobre isso. Aqui as dimensões mínimas são mais do que suficientes, né? Dimensões mínimas de norma. Mas olha só que interessante aqui. Está chegando exatamente cravado, quase que cravado, em 1 tonelada força por metro quadrado, que é um valor que usualmente a gente utiliza para poder pré-dimensionar edifícios, né? É a carga por metro quadrado da estrutura. E a gente chegou aqui, ó, muito próximo disso, né? Praticamente isso, né? 1 tonelada força. Perceba o seguinte, ó, eu tenho aqui esse gráfico que ele mostra para cá, tá vendo, ó? A média seria mais ou menos isso, né? De 1.100 ou 200 quilos por metro quadrado de carga, média. E aqui, tá vendo, ó, 1.700 já começa a ficar muito fora e 0,7 ou 700 quilos por metro quadrado começa também a ficar muito fora. Então também já é um indício aqui de que a gente está dentro, que a gente não esqueceu os carregamentos, que nós não lançamos carregamentos com unidades diferentes, tá? Pode acontecer o seguinte, tem software de cálculo que a gente dá entrada em quilonewton. Aí o pessoal não conhece o TQS, começa a trabalhar, dá entrada em quilonewton aqui em qualquer outra unidade. Ficou muito longe disso daqui, já vai lá e revisa as cargas. De qualquer forma, a gente precisa revisar todos os carregamentos, né? Mas aqui já é também, né, um primeiro indício aqui, se está tudo certo ou não. Vamos lá. Clicando aqui, ó, clique aqui, tá vendo? Clique aqui, nós temos o seguinte, nós temos avisos médios aqui, nós temos avisos aqui leves, né? E nós temos também os erros. Como é que eu faço para filtrar? Quando eu tenho o erro, primeira coisa que eu faço, ó, clicar nesse botão aqui, desmarco o leve e desmarco o médio, ó, são os avisos. Dou um OK
eu já percebo que eu não tenho nenhum erro. Porque primeiro eu resolvo os erros graves que podem aparecer. E não se preocupe que a gente vai voltar aqui nas aulas seguintes e certamente nós teremos algum erro grave aqui. Porque eu não coloquei nem vento nessa estrutura ainda e é algo que a gente tem que fazer. Nós temos que dimensionar a estrutura ainda. E depois nós temos que fazer a análise também. Lembrando que se eu tiver algum problema de deslocamento excessivo, flecha, nada disso vai aparecer agora, porque eu estou apenas verificando o modelo matemático, tá? Vamos lá, tá vendo? Ó, não tenho nenhum erro. E conforme eu vou navegando aqui, ó, do lado esquerdo, eu vou mudando aqui os tipos de elementos, ok? Se eu colocar aqui, eu pego os erros e avisos do prédio inteiro. Vou voltar com os avisos aqui. Tá vendo? Que avisos que nós temos aqui, ó? Ele considerou um aviso médio. A V1 tem largura de 15 e é menor do que a 16. Esse aviso sempre vai aparecer quando tiver viga menor do que 16. Né? Verifique a instabilidade lateral de vigas. Pessoal, não vou me preocupar, inclusive isso aqui é no térreo. Ó. Por que eu não vou me preocupar com instabilidade lateral de viga no térreo? Porque a viga vai estar confinada pelo solo, ela vai estar travada. Para o TQS, não existe travamento lateral nessas vigas aqui. Porque o TQS ele não está interpretando o solo, mas eu sei. Eu estou calculando com uma viga comum. Eu não estou utilizando a viga baldrame como um elemento de fundação, que eu estou considerando a sua base elástica, que eu estou considerando que ela está descarregando no solo. Eu estou utilizando o viga baldrame para poder receber apenas os carregamentos das paredes do térreo. E só quem resolve a fundação são ali as minhas estacas. É isso que acontece. Então, para o TQS é uma viga comum. Então, aqui, olha só que interessante, tá vendo? Deu esse aviso, o que eu posso fazer? Eu posso desconsiderar, porque eu já sei, né? Ó, é um aviso. Aviso, pessoal, não impede processamento, não impede dimensionamento, é uma revisão que você vai percorrer eles aqui, ó, e aqui você vai desconsiderar ou não. Assim como apareceu aquele aviso na aula passada, que estava faltando uma carga e uma laje. Eu tenho carga em laje, eu vou lá e lanço. Não tenho, não vou lá e não lanço. É basicamente isso. Vamos lá, ó. Apoios com engastes diferentes. Tá vendo que o TQS ele aponta aqui pra gente qual que é aqui o elemento, ó? Tá vendo, ó? Engastes diferentes. Não tem problema, realmente vai ter engaste diferente os elementos aqui. Porque eu posso ter uma condição de apoio de um lado, posso ter um engastamento do outro lado. Tá vendo, ó? O trecho de V1 da viga, o trecho 1 da viga V7 tem lajes em ambos os lados. Tá falando aqui do forro. Com declaração aqui de continuidade diferente, bordo livre, apoio simples ou engaste. Vai ter condições. Se eu tiver eu vou ter uma laje que de um lado ela pode ter bordo livre, do outro ela vai ter engastamento. Tudo bem, o TQS só está avisando. Tanto é que é um aviso leve, tranquilo com relação a isso. A mesma coisa com estabilidade lateral. Aqui, ó, falta carga de alvenaria. Olha só que interessante, ó. Falta carga de alvenaria. Olha que legal isso aqui. Por quê? Essa daqui é uma viga lá do forro. Ó, é essa viga aqui, ó. Vamos fechar isso aqui. Tá vendo aqui? São essas vigas aqui. Ele está me falando o seguinte, essas vigas internas não tem carga de alvenaria. É um aviso, mas eu não tenho carga de alvenaria ali mesmo. Porque as minhas cargas de alvenaria elas estão na platibanda, no entorno da edificação. Ó, gama Z incompatível. O Gama Z ele não é o método mais eficiente para poder analisar a estabilidade global em estruturas desse porte, mas eu também nem lancei em vento ainda, esse assunto para aulas seguintes, né? Depois a gente volta aqui, tá vendo? E acabou. Com relação aos avisos que eu tinha aqui, todos estão revisados e eu posso desconsiderá-los, pelo menos até o momento. A gente vai voltar nessa questão aqui de estabilidade global. Que não é porque é uma estrutura pequena que eu vou desconsiderar. Sim, eu vou lançar vento aqui depois. Inclusive, acredito que seja assunto da aula seguinte. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Avisos revisados. Tá tudo certo com relação ao meu processamento. Ainda não dimensionei nada, mas nós criamos pórticos espaciais e em cada um dos pavimentos nós temos aqui, ó, modelos de grelha. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho uma laje unidirecional, tá vendo? Essas aqui são as nervuras da minha laje. São as minhas treliças aqui. As minhas vigotas. Então, as minhas vigotas que têm função estrutural. Ah, mas você falou que é só numa direção. Por que está aparecendo essas barrinhas aqui? Lembra que a gente lançou aquelas nervuras transversais?
elas também funcionam aqui no nosso modelo. Então, por isso que elas vieram para cá, tá vendo? Essas nervuras transversais aqui. Vamos voltar aqui, ó. Essas aqui, tá vendo? Eu tenho essa região de maciço aqui. E isso aqui virou o quê? Modelo matemático. E esse também é um assunto que a gente vai abordar a partir das próximas aulas. Mas, pessoal, na próxima aula realmente a gente precisa falar sobre vento, tá? Vamos falar sobre vento, por quê? Porque eu preciso processar a estrutura novamente e a gente vai analisar um pouco ali da estabilidade global, mesmo sendo uma estrutura de pequeno porte. Um grande abraço, muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo. Não se esqueça de curtir, comentar, inscreva-se no canal e ativem as notificações. Até mais!